Nossa cartilha de metodologias, ela parte de uma ideia de sistematizar a nossa experiência com formação política e educação popular. Ela parte da nossa experiência, mas ela não caminha só com a nossa experiência, né? Ela bebe na fonte aí de muitas organizações populares, grupos auto-organizados, movimentos sociais populares que caminham lado a lado com a gente nesses quase 36 anos de existência. Então ela é uma tentativa de sistematizar as nossas práticas, que são práticas conjuntas, colegiadas, coletivas, e ela é um instrumento, na verdade, a gente deseja que ela seja um instrumento de replicação e também de recriação, né, dessas metodologias. A gente parte de alguns lugares, né, então a gente parte da experiência das caravanas, dos intercâmbios, dos cursos populares. Essas metodologias, elas foram criadas num espaço do entre, né, não se trata da gente que levou essas metodologias para nenhum território, e também não se trata desses territórios que nos deram essas metodologias prontas. A gente acredita nesse espaço do entre, de criação, de construção coletiva do conhecimento. Uma das inspirações para a construção da cartilha foi justamente pensar num contexto de diversidade de saberes, quais as formas a gente conhece e a gente tem exercitado no PACS, historicamente, de construir isso, né? Para além da gente reconhecer a existência de outros saberes, é pensar como eles entram em diálogo. Isso não é um processo que se dá a partir de métodos que a gente usa há muito tempo, mas que não são adaptados para os contextos diferentes que a gente se depara. Então, longe de uma ideia de universalizar, de pensar que esses métodos vão ser aplicados em vários contextos, a gente coloca eles na roda muito mais para chamar para a construção deles, dialogando com diferentes contextos. Na cartilha, a gente traz uma diversidade de propostas, desde formatos que a gente já conhece, que a gente já lida, como oficinas e cursos, desde formatos que foram surgindo ao longo do nosso processo de trabalho junto às coletividades que a gente interage, como o caso das caravanas, né, que são movimentos itinerantes de intercâmbios. Então tem uma diversidade que diz tanto desse lugar histórico de modelos que a gente já conhece, quanto do que foi aparecendo nesse caminho e que a gente tem incorporado na nossa prática. Oficinas são atividades bastante diversas, dedicadas a um aprendizado ou debate específico, podendo ser pequenas ou grandes em função do público, espaço e tempo que a gente disponibiliza. Elas são ferramentas fundamentais do nosso trabalho, se encaixam em diferentes momentos e estiveram presentes em toda a nossa história de trabalho, né? São elas o nosso grande guarda-chuva, ao mesmo tempo que também são um caminho metodológico onde a gente segue construindo o saber conforme a gente anda junto com as coletividades com as quais a gente constrói os espaços onde a gente atua. Na cartilha Metodologias a gente traz o tópico de comunicação, que conta um pouco das estratégias que a gente usa no nosso dia a dia para fomentar os nossos campos de trabalho, para informar e para visibilizar os debates que a gente acredita. Então a gente traz uma comunicação que parte dos territórios, que parte dos grupos auto-organizados de mulheres, dos coletivos, dos movimentos sociais, a partir de saberes que a gente entende como formas de construir uma comunicação popular. A gente acredita que a comunicação é uma forma de potencializar os debates em rede e também de produção coletiva de conteúdo. Então a gente enxerga isso como uma maneira de mobilizar, de disputar narrativas e de amplificar vozes de territórios e de populações que são invisibilizadas no dia a dia, especialmente na mídia tradicional e hegemônica. Então, um pouco do que a gente traz na cartilha são os processos de planejamento, de execução e de pós-execução dessas atividades e também algumas metodologias-chave que a gente usa no nosso cotidiano, nessa maneira que a gente acredita de construir comunicação popular. O conjunto de sujeitos e organizações que estão hoje nessa rede que compõe e que constrói o PACS são sujeitos que historicamente têm construído essas metodologias com a gente. Então um dos objetivos dessa cartilha é trazer um pouco disso, colocar na roda aquilo que a gente consegue agora sistematizar para partilhar, para que isso possa ser replicado, adaptado, ajustado e contribuir nessa efetivação de um diálogo de saberes genuíno entre diferentes pessoas e organizações. A gente espera que essa cartilha sirva para instrumentalizar as lutas e os movimentos sociais populares, né? Bem como a nossa prática de trabalho daqui para frente. A gente entende que memória é pertencimento, e pertencimento é instrumento de luta.